Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Ouvir o Prof, esse projeto, esse podcast que veio te colocar em movimento. E antes que eu esqueça, né, Geisiane? Aproveita aí, galera do YouTube, para curtir, compartilhar, assinar o canal, ativar o sininho, que é muito importante. Comenta aqui embaixo, escreve o que você achou, o que você não achou, se você gostou, se não gostou, e traga suas dúvidas. Tudo que você puder fazer para nos ajudar a fazer esse podcast chegar em mais pessoas. E lá no Spotify, galera do Spotify, tem imagem ainda, Geisiane? Ou mais ou menos? Tem imagem no Spotify de novo, viu? Que chique que estamos ficando. Nem eu sabia que tinha imagem no Spotify. Então você está nos ouvindo e nos vendo também no Spotify. Nos classifica lá com as 5 estrelas de preferência, mas se for com menos também pode classificar, não tem problema. Participa das nossas enquetes, compartilha, enfim, para fazer esse projeto chegar em mais pessoas, certo? Atendendo a vários pedidos dos meus mongos e mongas queridas e uma galera que sempre me pergunta, e eu não sou especialista nisso, então pensei por que não convidar, sabe que eu sou cara de pau, né? É claro. Convidei o maior especialista, autoridade que eu conheço na cidade para falar de tênis. Ele trouxe um monte de tênis aqui. Ele é o cara da loja todo mundo que corre na cidade, nas redondezas, conhece a Procorrer. Então eu trouxe aqui o Pedrão. Gente finíssima. Nos conhecemos há pouquíssimo tempo, mas parece que faz uma vida que eu conheço esse cara. O cara, uma simpatia, um conhecimento, cara corredor também, enfim. Muito obrigado por ter vindo hoje. Sexta-feira de novo à noite, vocês sabem que a gente sempre grava na sexta-feira à noite. Depois do horário dele, amanhã o cara vai trabalhar amanhã cedo, vai trabalhar domingo nas provas, enfim. E ele está aqui para nos ajudar, para fazer com que todo mundo entenda o que é o tênis, o que é drop, o que não é drop, enfim. Pedrão. Isso aí. Muito obrigado. Poxa, obrigado pelo convite. Fiquei honrado quando recebi o convite. Imagina a honra minha que eu tive, que quando comecei a correr há, 20 anos atrás, só tinha a Procorrer aqui na cidade, enfim, de referência, assim, o que sempre me chamou a atenção na loja eram os números, assim, aqueles números atrás do caixa, assim. O placar ali atrás. Nossa, sensacional, aquilo lá, muito legal. E depois de agora que a gente teve essa aproximação, o convite pra gente participar dos treinos lá, a Mel, muito obrigado, minha querida, obrigado por tudo, por disponibilizar tudo isso, por deixar o Pedro, né, porque o cara tem contrato, não vai em qualquer lugar, né, tem que ter a autorização da chefa lá, né, pra vir. E conta um pouquinho da tua... Não, primeiro vamos contar quem que é o Pedrão. Conta um pouquinho da tua história com a corrida, como que você começou. A gente estava conversando aqui antes das tuas maratonas, como que você entrou nessa parte das vendas, dos tênis, enfim, como que é? Então, professor, eu trabalho no mercado esportivo já faz um bom tempo. Comecei em 98. Não quer falar quando? Bom, você queria falar quando? Comecei em 98 numa loja de artigo esportivo. Era um misto de calçado popular com artigo esportivo. E essa loja acabou se desvirtuando pro mercado esportivo. Virou uma surf shop. Dali pra frente, eu só trabalhei no mercado esportivo, professor. Não sei fazer outra coisa. Não sei vender carro, não sei vender sapato social terno, não sei. Só sei vender material esportivo. E é bom que vende e pode trabalhar só de tênis, né? Exato. São poucos que tem esse privilégio, né? Eu ouço o dia inteiro. Nós estamos ali entre o Ministério do Trabalho, a Receita Estadual, né? Sim. Então, volta e meia passa um pessoal de terninho e fala, queria estar aí de moletom. Moletom, de bermuda. E a tua vida de corredor, como que é? Então, em 2006, eu entrei no grupo Procorrer, né? Eles tinham a licença da Nike aqui em Curitiba, e eu fui trabalhar de vendedor, fui na seletiva para vendas na loja, na Nike Store do Barigui. Comecei ali nas vendas com o pessoal e, poxa, de verdade, eu vou falar a marca aqui, não tem problema. Nada, quixe. A Nike é uma das marcas que traz essa inspiração. Vai que eles estão assistindo e nós. Professor, eu vinha do mundo do skateboard, então eu tinha uma vida desregrada, né? Bebia excessivamente, gostava, não era viciado, mas fumava meu cigarrinho, sabe? E eu até brinco com a galera, a Nike mudou minha vida, professor. Que beleza. Quando eu acompanhei as corridas de rua, em 2006, me apaixonei de cara. Comecei a treinar, logo comecei a comprar revista, na época não tinha revista comprada, contra-relógio, né? Nossa, e logo depois... muita contra-relógio. Eu assinava contra-relógio.
E comecei a mexer com planilha, e nisso os amigos foram chegando. É uma das coisas que eu zelo muito, que a corrida me trouxe, foi muita amizade, professor. Meu Deus, cara, as pessoas de me pegar na mão, não, vem, faz por aqui, vamos seguir essa planilha aqui, vamos treinar comigo, vem na minha assessoria. As portas foram abrindo, professor, incrível. Eu sou do interior, né, não conhecia ninguém aqui em Curitiba, e as portas foram se abrindo. Comecei treinando numa assessoria esportiva, do Márcio Magalhães, quarentões. Pelo amor de Deus. Eu falo, Márcio Magalhães, vamos mandar esse vídeo do Márcio Magalhães. Mandei mensagem para ele, já convidei ele. Márcio Magalhães é meu padrinho da corrida. Ali tem muita coisa que eu aprendi com ele. Aprendi com os quarentões. Eu era estagiário numa academia que ele trabalhava na época. E eu vi ele criando os quarentões, né? Que na época, assim, era uma novidade, assim. Então, muita coisa que até hoje, quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu mando pro Márcio Magalhães, vem aqui, Márcio. Ele é um cara incrível, né, professor? Filho, olha, o carioca mais gente boa que eu conheci. E é o cara que me acolheu. É ele e o grupo, na verdade, né? Na época eu não tinha 40, viu? Mas estava lá, firme e forte, cumprindo planilhas, treinando, fui pros 5, fui pros 10. E eu era teimoso também, que ele, né, o professor falava, vamos focar no 5 e 10, eu já queria fazer maratona, metido, né, professor? Eu sei como E aí começou a minha saga com as maratonas, né? Você tem ideia de quantas maratonas você fez? Professor, oficial, eu tenho 12 maratonas. 12, mas eu poderia ter mais, professor. Já fiz maratona da pipoca, professor. Olha a cabeça do moleque. Essas coisas agora. Moleque, não é. Corta, Gisele. Não, pode cortar. Não, mentira, corta nada, vai. Na verdade, é aquele negócio, vamos puxar um amigo até os 21, aí você tá empolgado e acaba indo, né? E vai tocando o barco ali com ele. Então eu já sei quem que vai ser meu coelho agora. Bora, professor. Fechou? Para novembro aí, ó. Mas isso foi 15 anos atrás, né, professor? Nos 5 últimos quilômetros, quem sabe, né? O ritmo que eu tô vai dar boa, vai dar ótimo. Mas foi isso, professor. E através da Nike, né, que eu me interessei pelo esporte, pela corrida, dali não parei mais, professor. Aí tive uma lesãozinha no período aí de 2012, consegui uma bike, uma speed, comecei a pedalar também, me apaixonei pelo triatlo, sou um péssimo triatleta. Eu tenho uma prova de triatlo, de Sesc do triatlo, eu devo água até hoje, acho que eu engoli metade da Praia Mansa ali. Começou o recurso já naquela... Mas foi sensacional, professor, foi um momento assim muito bacana, que foi desafiador para mim, porque eu não sabia nadar, eu fiz um desafio com um amigo e vamos, treinei natação por um mês, assim, e encarei. Foi muito gostoso, foi divertido, viu? Com responsabilidade, viu? Eu quase caí nessa do triatlo. Eu trabalhei uma vez no Sesc Triathlon e quando eu tava pensando em começar a treinar pro triatlo, rompi o tendão de Aquiles. Acho que foi Deus. Deus, venha. Não, fica quieto aí. Não se meta com esse negócio, que isso é coisa de maluco. Mas eu acho sensacional. O triatleta é um bicho incrível, né? Fora da curva, né, professor? Os caras, imagine pedalar, nadar, correr, pelo amor de Deus, né? A gente já pra correr, já sofre. E os caras nadam e pedalam ainda. Então, meu Deus, acho que todo esporte, né? Eu tenho acompanhado também os corredores de montanha, é incrível. Outra galera força, aqui, a persuasão dessa galera é incrível. Tem um amigo que veio agora da Patagônia, que foi em abril, né? Ele fez as 100 milhas, cara. Não, você tá de brincadeira. Foi com o Bonatão lá, né? Foi com o Bonato, isso, aluno do Bonato. Aluno do Bonato, Maurício. Técnico da seleção brasileira já teve aqui, ó, nesse microfone. Pega essa. E ele é atleta do Bonato. E o cara terminou sprintando a prova. Incrível, professor. Eu admiro também esse pessoal. Eu admiro todos, né? Maratonista. Assim como aquela pessoa que se desafia a sair de casa para correr 5 km. Gente, é determinação total, né, professor? A gente acompanha aí cada história de pessoas que deu a volta por cima pelo esporte, né? Saiu da obesidade, se libertou de um câncer. E aí vai, professor. É incrível. A história é de arrepiar, gente. Olha. Tem uma ali, ó. Olha só. Tem uma ali, ó. Ela se libertou do câncer através da corrida. Tá brincando, gente. Sem chorar atrás aí, Josiane.
Sem chorar atrás. Que graça, gente. Eu admiro. Mas isso que eu ia falar agora. A galera às vezes pensa assim, o cara que correu 100, o cara que é triatleta, mas é o mesmo empenho, a mesma dificuldade, talvez ainda maior do cara que tem que levantar do sofá e começar a fazer alguma coisa e se deslumbra com a corrida e às vezes o cara acha que tem que ser uma coisa extraordinária e vai aos poucos, e por isso que nasceu o Correr e Se Divertir. Essa que foi a nossa ideia, o nosso rumo. Professor, quando eu vi o nome da tua assessoria, eu me identifiquei de cara. Falei ali, ó, achei quem fala a minha língua. Hoje a minha vibe da corrida é essa, correr para se divertir. Eu desencanei de tempo, não tenho idade nem tempo mais, mas a corrida hoje para mim é minha cachaça, professor. Falar o português claro aqui, né? O nosso lema é sem pace, sem cobrança, apenas corra. Esse que é o nosso esquema. Mas vamos falar de tênis, né? Tá cheio de tênis aqui. O homem trouxe um monte de tênis antes que todo mundo comece a chorar nesse podcast aqui. A gente vai falar de tênis, já começou, né? Mas enfim. A linguagem, tem um dialeto, né? Tem um dialeto dos corredores e também do negócio do tênis. O drop, o cabedal, agora tem as placas de carbono, tem o amortecimento, enfim, tem um monte de coisa. Ele trouxe um tênis desmontado aqui pra nós, cara. Tênis desmontado, pensa, você desmontar um negócio. Ele trouxe um desmontado aqui, trouxe uma infinidade de para quem quer começar a correr, para quem quer fazer treino funcional, para quem quer isso, quem quer aquilo. Eu coloquei uma enquete lá, para quem tá vendo só o gravado agora. Hoje eu coloquei uma enquete, a galera mandou um monte de perguntas, então a gente já vai começar a destrinchar tudo isso. Primeiro, vamos começar com o tênis, pra gente mostrar, né? Vou dar pro homem aqui. O da Rock, pode ser? Isso, professor. Isso aqui é maravilhoso. Então vamos começar. Enfim, explica o que é tudo, o cadarço, a língua, tudo. Imagine que descer um ET aqui na Terra agora e nunca viu um bicho desse. O que é isso? Então, vamos lá. Então vamos começar pela marca, né? A Roca é uma das marcas mais recentes. Ela não deve ter seus 20 anos aí de trajetória no mercado esportivo. Foi a ideia de alguns engenheiros de criarem um calçado que desse a transição natural da passada, né? Que desse aquele conforto para as ultramaratonas, para os longa distância, e foram chegando na ideia de elevar, colocar uma entressola mais alta na frente, para meio que zerar o drop, tá? O drop, professor. O drop, gente, não é a diferença de altura da frente com o calcanhar do calçado, da planta do pé ao calcanhar, isso é o drop, tá? Eles confundem que acham que é só a plataforma, digamos assim, não é isso. Isso. O drop é medido aqui, o quanto é medido aqui e quanto que ele dá de diferença para o calcanhar, da frente para o calcanhar. Então eles tiveram essa ideia de lançar o calçado maximalista. Por que maximalista? Há um tempo atrás o pessoal batia muito na tecla do minimalista. Sim. Corre descalço, o five finger, né? O professor lembra? Tem um guardado, né? Tem. E lesionou muita gente. Meu Deus, cara, não, a empresa responde processo. A empresa responde processo até hoje, enfim. A proposta era legal, mas é um tênis para você treinar, fortalecer a musculatura do pé, né? Só que o cara colocava, não, você pode correr uma maratona com ele. Sim. Imagina, a gente anda calçado 24 horas por dia, 7 dias na semana, né, professor? Sim. E o pé geralmente fica mais sensível, você pega um tênis, vai correr descalço. Sim. Pô, certeza que vai lesionar. Então eles chegaram nesse ideal aqui de elevar a sola do calcanhar e da frente para ter um calçado com transição mais natural da passada. Porque quando você aterrissa de calcanhar, ao invés de ter aquele excesso de espuma aqui fininho, então ele já encontra o meio pé com mais facilidade. Ó. Então por isso que eles dizem, transição natural da passada, acompanhando um pé descalço. Vamos começar a destrinchar o calçado. Isso, vai lá. Ele todo calçado, né? Tem aí a lingueta, geralmente vem mais composto de bastante espuma. Como ele entra naquele silo de tênis de amortecimento, de rodagem, para ciclo de maratona, para proteger as articulações, né, professor? Então ele vem com muita espuma, muito controle de movimento. Então isso aqui que acontece. Quando você aterrissa, naquele tênis que vai acompanhar o teu pé, ele vai te segurar o máximo possível, te dar um apoio até a saída da passada, tá? Então ele é todo acolchoado. Todo calçado de corrida, característica, né? Tem refletivos, os mechas, a trama mecha mais abertinha. Por que isso aqui? Então, isso aqui é o seguinte. Tá na maratona do Rio de Janeiro, 40 graus, imagina como é que tá o asfalto, né, professor? Fiz meia dura. Então, esse aqui é quando você corre, então o próprio vento se encaminha absorvendo suor, junto com a meia, que é importante também, né? Uma meia de corrida, outra coisa que a gente bate muito na tecla, né?
solado de borracha carbonada, também para aguentar aí a abrasividade do asfalto, né, professor? Se ele fosse direto na espuma, ficaria bem mais leve, porém você teria um calçado com uma vida útil bem mais curta, né? Sim. É isso, professor. Esse foi o Roca. Sensacional. Professor, eu sou fã da marca. Olha que eu já tô pensando nesse aqui para minha maratona. Olha, eu recomendo. E aí vamos começar a falar da diferença dos tênis. Então esse aqui, como você falou, é um tênis com uma responsividade maior, né? Responsividade é quando o tênis te empurra, sensação de mola, absorver o impacto pra cima. E jogar para cima. E aí a gente vem com o queridinho do momento, né? Exato, esse tem causado frisson aí, viu, professor? Uma pena, cara. Sensacional. E ainda traz um bonitão desse aqui. Porra, professor, ele já chegou com muita moral, Marcos. Cara. Ele foi campeão de Boston, ganhou o Rio de Janeiro no feminino. Então, Boston é uma das 6 maiores maratonas do mundo. Esse cara aqui ganhou essa prova. Ele já chegou com muita moral, viu? Aqui você pode ver, ele já não tem aquela lingueta. A lingueta dele é bem fininha, não tem excesso. Tudo que tem de excesso eles tiram do calçado. Não tem espuma. Exato. Ele tá pensando em performance, tá? Treino, rodagem, aqui é performance. Para melhorar seu tempo, para correr. Ele é um pouquinho mais pesado, é bem mais acolchoado, vamos chamar assim. E esse aqui não. Exato. Eu ia trazer a balança, professor, e, poxa, infelizmente alguém estava usando, mas tá tranquilo. Então, pode ver, o sistema de língua, a gente chama língua tripinha, né? Que ele não tem nada de língua. Calcanhar língua também, ele só tem 2 proteçãozinhas aqui na base do calcanhar, do contraforte, para dar uma certa estabilidade, um conforto. Esse é o contraforte. Boa. Isso. O contraforte, ele que é o responsável por seguir, como se fosse uma linha guia, né? Manter teu tornozelo mais firme. Estabilizar o tornozelo. Exato, essa é a palavra. E olha isso, gente. Então, como eu falei, né, professor? Tudo desenhado para tirar excesso, deixar o tênis mais leve, mais dinâmico para a corrida. Esses ilhós que ele tem aqui, né, professor? Essas linhas. O quê? Essas linhas que ele tem aqui, é imitando o metatarso aqui, professor. Como se tivesse metatarso extra aqui. Que legal. Além da placa de carbono na frente, no calcanhar, que vai fazer o efeito trampolim. O efeito que vai te lançar para frente com mais facilidade. Essa é a proposta dele. Independente se você vai aterrissar com o calcanhar ou com o antepé. Isso. Como ele é um tênis de competição, professor, então, se você aterrissa de calcanhar, corre lento, não é um tênis estável que nem um cara desse aqui. Sim. Então ele vai... O pessoal fala, eu corro com esses tênis, eu prono muito. Porque a pronação é um movimento natural, né, professor? Sim. Então quando você aterrissa aqui, com esse tipo de calçado, ele não tem a estabilidade, olha só. A espuma que tem no... Vou dar um comparativo aqui, pessoal. Ó, olha o tanto de espuma que eu tenho, olha a densidade de sola, olha aqui, ó. Você tem aí muito menos solado para te sustentar. Então ele exige cara que você tem uma pisada mais estável, que tem um fortalecimento maior de tornozelo. Ele, assim como ele te lança para frente, mas a conta vem, né, professor? Sim. Ele vibra mais a panturrilha, vibra mais na parte muscular, porque... Tem uma pergunta dessa. Aí, ó. Bem isso mesmo. A proposta é essa, ele vai exigir um pouco mais da técnica, né? Para quem treina, né, professor? Exatamente. Não gosta da técnica, ó, presta atenção, gente. Eu estou sentindo uma treta! Do fortalecimento, os corredores que não quer fazer técnica, que não quer fortalecer, aí, ó. Aí, ó. Então, esse é o caminho, professor. Então, ele é sensacional. E a placa de carbono está inserida no meio da espuma, né? A gente fala o português, claro, que é o formato colher. O que é o formato colher? Aquele zigue-zague, aquela ondinha, né? Então, quando você bate, a espuma comprime a placa e a placa tem que te retornar. Quando você está levantando em elevação, a placa te dá o retorno bounce ali, que a gente chama, né? O retorno de energia mais rápido que um calçado de só espuma, tá? Esse é o Adios Pro, baita produto. Viu? Esse é placa de carbono. Placa de carbono. É um dos modelos com placa campeão de Boston. O queridaço aí quem gosta de um tênis, a gente chama de parrudo, tênis com muito amortecimento, mas sem abrir mão da estabilidade. A ASICS teve essa transição agora, faz quanto tempo? Essa edição 30 chegou recentemente. Desde janeiro que eles lançaram o Nimbus 25, ele pode ver, ó, isso aqui não existia no Nimbus nem no Cayano. Ele era modelo com gel visível, né? Então isso acarretava peso. Ele tinha o gel frontal também, até a edição do Cayano 22, 23, ela vinha com gel visível. Eles tiraram o gel, eliminaram o gel, sem perder conforto. Hoje, antes ele era 10 de drop, ele está com 8 de drop, ganhou um pouquinho mais de elevação na frente, tá? Mas continua com a característica de muito amortecimento e estabilidade. Por que estabilidade, professor? Porque aqui é o seguinte, ó, com essa sinalização chamada Guidance System, né? Então, o corredor que é neutro pronado, ele
aterriza. O que é um corredor neutro pronado? Ah, boa, professor. É aquele corredor que ele aterriza, faz o processo de pronação, e ao invés dele levar o pé para o meio, ele continua tombando, sai praticamente desequilibrando lá na ponta do dedão, tá? Isso não é o jeito errado de correr, isso é o biotipo do... É o pé dela, né? Professor. A maioria, as mulheres têm uma tendência grande, pronar, né? Devido ao joelho, né? Valgo. Joelho valgo, exato. Isso. O famoso joelho X. Valgo dinâmico. Valgo dinâmico, boa. Então, essa estrutura, pode ver que é um conjunto de espuma também, ele vai firmando aqui o atleta, dando aquele suporte na medida certa, né? Eu até brinco, falo assim, como se fosse uma cunha. Aí chegou aqui, ele limita o movimento, o seu pé já volta para o centro e sai no centro. Muito legal. Professor, é uma das histórias que a gente ouve muito de atletas com pronação severa, chega na loja e fala, poxa, o Caiano é o calçado que me livrou da canelite. Eu tenho depoimento de cliente falando, né, que o calçado fez toda a diferença no dia a dia de treino dele ali. Que sofre muito com dor na canela, ó, esse aqui pode ser o teu... se for pronador, acho que é o caminho, viu, professor? Aqui é o caminho. E você vai na Procorrer, os caras te explicam todos. Vocês estão em quantos vendedores hoje lá? Somos em 6 vendedores. Os 6 falam tudo que você... Eles sabem tudo que você quiser. Tudo isso que o Pedro está explicando aqui. Os 6 vão te explicar da mesma maneira, cara. Os meninos estão preparadíssimos. É impressionante. Esse aqui seria o quê? Para um corredor... Neutro pronado. É o interessante também, professor, que... Mas nesse caso aqui dá para ser para um cara... Tanto um cara mais avançado quanto para o iniciante. Exato, né? O avançado que gosta. Pela espuma. Exatamente, para fazer as rodagens. Quem está em ciclo de maratona gosta muito. O neutro gosta muito do Nimbus, mas o Caiano vem puxando a fila também para quem gosta de um tênis um pouco mais estável. Então, para ciclo de maratona, ou até fazer a prova com ele mesmo. O iniciante também, que ele vai ter toda a estrutura. Olha, outra coisa, professor. Olha, ele é dos calçados com mais proteção aqui de tornozelo. Olha isso, professor. Então, ele tem um bom agarre aqui do colar do calçado, né? Para evitar que dá mais estrutura, mais estabilidade nessa região aqui do tornozelo. Não, demais, cara. Sensacional. Eu não tinha visto ele ainda. Ele mudou, ele tá um pouco mais leve também. O peso dele tá 20 gramas mais leve que os anteriores, né? Já corri de Caiano, você fiz uma maratona com ele. Me identifiquei bem. Eu prefiro o tênis mais levezinho, mas gostei. Baita produto. Muito legal. Minha paixão. Adoro. A Nike tem uma história com esse tênis aqui, professor, que em 93, 93, ele tá com 40 anos, acho que é 83, né? Dá licença, deixa eu só puxar um pouquinho. Aí. Se eu não me engano, professor, foi em 83 que a Nike decidiu tirar esse calçado de linha. Eu mexi no microfone e a Gisele fez uma careta. Que se você... eu tenho que deixar uma aqui, ó, só filmando ela. Ela fica me julgando, cara. Eu tô tentando ajudar o trabalho dela, ela fica me julgando, mas tudo bem. E ele tem uma história muito legal dentro da Nike, esse tênis, que ele vendia muito em território americano. Só que, globalmente falando, ele não tinha aquele impacto nas vendas. A Nike decidiu tirar ele de linha. O que aconteceu, professor? Juntaram os representantes de toda a costa oeste e falaram, não, pode fabricar, mas a fabricação mínima, assim, de 600 mil pares, por exemplo, né? Não, pode fabricar que a gente compra, a gente garante a venda desse produto. Os representantes da marca chamaram no peito. A marca falou, não me responsabilizo. Já vou faturar a nota, é de vocês. E hoje é o sucesso, é um ícone da marca. Está na edição 40 anos de Pegasus. Ele é um tênis que já usei muito também. A gente chama de coringa, né, professor? Porque é aquele tênis que você consegue fazer tudo. Está iniciando na corrida, tem estabilidade, né? Olha só, ele é firme do calcanhar, ele é leve, é um calçado leve, pelo que ele apresenta, ele é um calçado leve, tem amortecimento Air Zoom, e essa espuma React dele, atualizada, tá maravilhosa também. Então, ele dá o retorno. Esse é novo também, né? Esse foi lançado... Esse acabou de chegar, professor. Ele chegou na coleção de abril, maio, junho. Não, chegou em junho. Julho, professor, perdão, julho. Julho olhou. Maravilhoso, é um ícone da marca, é um dos carros-chefe. Para quem é esse aqui? Esse aqui, ele é pisada neutra, professor. Ele é pisada neutra, como eu te disse. Espuma, bastante, ó. Isso. Contraforte, bem... E para manter a tradição do Pegasus, olha só o lado dele, professor. O que ele tem um pouquinho mais de peso, porque ele tem muita borracha. Essa borracha carbonada, né? Que é a borracha com liga. Isso aqui vai o quê? Dá para rodar uns... professor, dependendo do peso do atleta 400, aí... 500? Não, mais, professor, mais. 800? Pô, vou falando por mim, professor. Meus Pegasus, eu rodei aí de 900 a 1000. Porque ó, dá para ver aqui, ó. Acho que dá para ver de lado aqui, ó.
Olha a altura dessa borracha. Não, aqui, incrível, incrível. Para manter a tradição do Pegasus, né, da mitologia grega, a força, enfim. E é muito prazerosa a corrida com ele. É uma corrida gostosa. Lógico, tem N opções. Hoje ele afunilou um pouquinho mais. Quem tem o pé largo não gosta muito, aperta, né? Mas se é o teu fit, né, se provou, deu certo, é sucesso, viu? Me corrija se estiver errado, mas quem começou com essa história de placa foi a Nike, não foi? A Nike saiu na frente. Com o nosso amigo Kipchoge, não foi? Com o Kipchoge. Conta um pouquinho dessa história, de onde que saiu. Então, um resumo assim, professor, a Nike começou a desenvolver a Nike sempre foi inovadora, né, professor? Eu sou suspeito que estava lá dentro, a gente acompanhava um pouquinho dos backstage, né? Tudo que acontecia em Oregon vinha bem resumidinho ali pra gente. Então, ela sempre foi inovadora. Inclusive, eu tenho um livro, professor, quero te emprestar, o livro da história da Adidas, cara. É sensacional. E eles relatam um pedacinho da Nike. Que enquanto a Nike estava lançando, eles estavam lançando, tentando ganhar o mundo, a Nike estava desenvolvendo uma borracha através da forma de waffle. Então, eles têm no livro, eles tirando sarro. E eles ficaram tanto na competição Puma e Adidas, e a Nike foi, como se diz, comendo pelas beiradas, professor. Sim. Quando eles viram, a marca já estava inserida em toda a América, ganhando Europa e partindo para a Ásia. Sensacional, cara. Não, é muito, então, muito ótimo. Aí a Nike sempre inovando, né? Sempre inovando e estudando em túnel de vento e chegaram nessa conclusão que os tênis já tinham placa. Alguns tênis de competição já vinha essa placa de carbono, só que ela encaixava mais ou menos assim. Vou pegar o desmontado aí, ó. Claro. Era uma placa estruturada como se fosse uma segunda palmilha. Ela encaixava, só que era carbono, não era esse material TPU, né? Então a ideia era o quê? Era te dar o retorno de energia. Só que, professor, a gente não salta, a gente desloca. Né? Então não surtiu o efeito que eles queriam. Dava lá um mínimo de retorno de energia, né? Mas não era o suficiente. Então a Nike começou a estudar a partir daí as placas de carbono e desenvolveu esse sistema pena que eu não tenho um desmontado deles. Imagina. Então é mais ou menos isso aqui, assim, pandoladinho, que quando o atleta... E outra, tem que ter espuma. Senão não resolve. Você tem um tênis baixo com uma placa ondulada. Ele vibra, mas não te lança. Né? Então o segredo ali é a espuma comprimir a placa e te jogar para frente, né? Então a Nike foi desenvolvendo e saiu o primeiro foi o Vaporfly, Next Percent, ou 4%, que ela garantia que ele entregava 4% de retorno de energia. E foi comprovado. O tênis é sensacional, professor. Só que assim, é um calçado que bem diferente do Adidas aqui, que não tem estabilidade alguma, professor. Ele é alto, totalmente estreito. E não é pra qualquer um, né? Se o corredor não aplicar a técnica ali, vai sentir, vai vibrar. E foi a partir daí que aconteceu uma coisa que eu lembro nitidamente na faculdade, que os professores falavam assim, será que algum dia uma pessoa vai conseguir correr 42 para baixo de 2 horas? E aí veio com o Nike e veio com o Kipchoge, bateu 1,59, né? Você vê, e aí o povo fala, não, mas não tava na prova oficial, não sei o que. Teve vácuo, o cara bateu 42 km embaixo de 2 horas, acabou. É o único homem no mundo que fez isso, cara. Sim, o cara marcou uma geração, hein, né? Não, e eu acho que do jeito que ele tá, sei lá, mais uns 5 anos ele pega uma Major aí, pega um Berlim aí e vai baixar. E ele tá muito bem, ele tá focado. Já viu as entrevistas dele? Demais, né? Tranquilaço, né? O cara é muito legal. Uma frieza nas palavras, o jeito dele, ele encanta as pessoas, né? Como falar, é incrível. Impressionante. Era demais, professor. Vamos para as perguntas aqui. Então lá no meu Insta, a galera mandou um monte de pergunta. Nossa, tem uma aqui, ó, tô vendo. De alguém conhecido. Qual a diferença de um tênis com placa de carbono? Então acho que a gente falou mais ou menos, mas vamos focalizar na diferença dessa. O que um tênis de espuma tem, de gel tem, que um tênis de placa tem, por exemplo. Acho que fica mais fácil. Bom, o que os dois têm em comum é o quê? É o princípio do cabedal, solado, entressola, porém aqui é só espuma, né? Você tem a espuma, hoje todas as marcas têm aquela briga constante em deixar o material leve, aerado, responsivo, né? Mas igual a placa de carbono, ela veio para ficar, professor. Pra você ter uma ideia, hoje nós temos tênis, tá chegando no Brasil já, tênis de trail com placa de carbono. Você tem ideia? Trail pra galera que corre no meio do mato. Aí os caras vão voar, cara. Eu brinco. Vão voar em cima da árvore. É um caminho sem volta. A placa de carbono veio para ficar.
Hoje também já temos tênis para rodagem com placa de carbono. Então a gente fala muito no Adios Pro, porque vendo o pé da Elite ganhando, né? Mas um exemplo, esse modelo da Roca, por exemplo, professor, o Bondi, ele já tem uma versão com placa de carbono, que é o Bondi X. Por quê? O cara tem a sensação boa da placa, de qual que é a ideia? Você correr bem, fazendo menos esforço. Porque a placa vai te dando um grauzinho a mais, uma devolução mais de energia, então você tem essa sensação de correr se esforçando menos do que o modelo de só espuma, porque ela tá te lançando o tempo todo ali, né? Mas assim, sem perder a estabilidade. É basicamente esse produto aqui, né? Com a plaquinha de carbono inserida no meio no sanduichinho aqui, ó. No meio da entressola. Tá? O New Balance tem um modelo espetacular também, que é o proibidão, todo mundo chama, né? Os eventos de Ironman, como o evento global, né? Eles cortaram lá fora esse modelo, então o atleta amador que ia competir com ele não quis correr risco, teve que trocar de tênis em cima da hora, e que avisaram com 2 semanas de antecedência que ia ser desclassificado quem corresse o Ironman com esses calçados, né? Isso no mundo todo, né? Floripa, na Europa, me fugiu o nome que rola quase que simultâneo aí, né? Enfim. Mas já temos os calçados com placa de carbono para rodagem. Tá? Isso é o futuro, professor. Então, não tem como as placas estão fugir, né? aí, já está inserida no mercado e veio para ficar. Qual a vida útil de um tênis? Olha, varia, professor, né? Depende Bastante. muito. Por exemplo, esses tênis... Eu sou um cara, ó, vou confessar, eu sou um cara que eu nunca marco quilometragem de tênis. A galera fica perguntando assim, cara, eu nunca marquei. Caramba. Eu faço, depois eu vou contar qual que é a minha técnica, mas enfim, pra saber se o tênis tá bom ou tá ruim. É mesmo. Ó, o pessoal hoje tem uns aplicativos que faz a medição. É complicado. Mas assim, fala assim em 600 quilômetros, mas isso varia muito, professor. Varia do peso, né? Você que somos altos, somos pesados, né, professor? Lógico que um calçado vai durar menos do que um atleta de 60, 70 quilos, né? Isso é óbvio. E outra coisa, calçado de rodagem tem uma certa durabilidade. De competição, a durabilidade muda. Porque você está pagando. Mas eu pago quase 2 pau no calçado. Isso. Você está comprando performance. Performance, né? é outra coisa. Aí, qual que é a estratégia, professor? Treinar com os calçados de rodagem, intermediários, né? Isso aqui pro dia da prova, professor. Esse é o segredo do negócio. Tem essa pergunta aqui também. Boa. Tem essa pergunta, já respondeu. Mas então, é isso aí. Mais ou menos assim, professor. Todo calçado tem sua vida útil, lógico. Vai gastar menos. Tem atletas que usam tênis para treinar, ele termina o treino, ele vai para o trabalho, né, com o calçado, já passa o dia com o calçado, né, à noite vai para a faculdade, vai para a escola, né, e no outro dia cedo começa tudo de novo. E no final de semana tem prova, ele vai com tênis, entendeu? Então, isso aí, professor, ele acaba interferindo um pouco na vida útil do calçado. Claro. Se ele tem um calçado para revezar, né, um calçado para treinar, agora eu vou colocar meus sapatos para o trabalho, nesse tempo que ele está parado, a estrutura, as moléculas da espuma vão voltando ao normal, né? Volta 90%, 80%. Agora, se você não dá esse tempo, ele desce e volta. Desce, mas chega uma hora que ele cansa, né? Ele cansa, estraga e condena o calçado, né? Então, independente da performance, enfim, da quilometragem, da experiência do corredor, sempre é legal pelo menos ter 2 tênis para revezar. Isso. E tem o que eu sempre falo, tênis de corrida é tênis de corrida. Terminou, você deixa ele lá na estante, no meio da tua sala e não mexe mais nele, né? Deixa ele voltar porque você usou, desgastou ele precisa voltar esse amortecimento, essa reação da espuma, né? Exato. E o meu, eu vou até tirar o meu tênis aqui, o meu... Sabe o que eu faço? Eu sou apaixonado. Nossa, que show, cara. Não, esse aqui já tá aposentado. Porque o que eu faço? Eu falo que tem que fazer mais ou menos igual o pneu de carro. Ó. Começou a ficar careca aqui? Tô errado ou não? Não, certíssimo. Aqui começou a ficar careca aqui? Aqui também aí só usa pra trabalhar. É um sinal. Ele tá sinalizando que ele já rodou bastante. Tá? O pessoal rodei 600 km. Se só usou ele, vai gastar, né, professor? Não é normal. E isso também que você falou, né? Tênis você tem que... Claro que não estamos falando da galera que está começando, não vai sair investindo, gastando R$2.000 de tênis, não é isso, mas a galera que já está pensando numa meia maratona, que já está pensando numa maratona, você ter o tênis para o treino e deixar o outro tênis para a prova, como você falou. Roda com um e tem o teu tênis da prova, né? O pessoal chega na loja, quero um tênis pretinho, discretinho, que eu treino e faço tudo com ele. Mais ou menos assim. Não dá, né? A gente fala, olha...
tenta intercalar, vai melhorar a vida útil. O amortecimento vai, na hora da corrida, ele vai trabalhar com mais eficiência. Sim. Porque se você usou o dia inteiro amanhã, ele não voltou 100% à originalidade da espuma, você vai massacrar ele de volta, ele não vai te entregar 100% do que ele tem para entregar. Precisa. Né? Do que os engenheiros ficaram pensando. Exato, quebrando a cabeça. Quebrando a cabeça lá. Algum tênis... Como é que é? Alguns tênis, sinto minha panturrilha. Trabalha mais e doer. Em relação ao drop dele? Tem sim, professor. Ó, um exemplo, tem muita gente que não se adapta com a roca porque sente a panturrilha. Por quê? Você falou, pisada né? natural. Né? Então você está aqui, você poupa teu calcanhar, você ganha eficiência da corrida, porque você sabe, né, professor? Você alinha mais o tronco para frente, você tem uma melhor saída, um ganho de energia, porque se você aterrissa de retropé, né, professor? Quem corre muito reto, né? Exato, bate calcanhar, não que seja errado, né? Mas quando o professor passa a técnica, é importantíssimo, né, professor? Eu sou suspeito, eu sou teimoso. Dei muito trabalho pro Márcio, viu, professor? Não, mas aprendeu com o cara, né? Então certo, ele falava, técnica, vamos trabalhar a técnica, até eu conseguir pousar o menos calcanhar possível ali, no meu jeito natural de correr, mas eu trabalhei, né, esse detalhezinho de entrar com menos calcanhar. E esses tênis maximalistas te propõem isso. Então, como ele é mais alto, na frente você encontra a espuma de imediato aqui, te lança para frente, você não freia, porque você está batendo o médio pé, né? Consequentemente, a panturrilha vai sentir, né, professor? A panturrilha, né, professor? Sofre mais. Vai ter que fazer um alongamentozinho, né? Uma massagem, fortalecimento. E tudo isso que ele tá falando aqui, você vai lá na Procorrer, os caras te explicam tudo isso que você tá falando. Ah, eu sinto minha panturrilha. Eu falo, então esse aqui não é pra você, esse aqui é pra você, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que obedecer o professor, né? É claro. Enfim, exato, todas essas coisas. Vamos lá, ó. Qual é o melhor tipo de tênis para corrida para pisada neutra? Pisada neutra. Boa. Professor, a gente depende do biotipo, do perfil do atleta. Está iniciando, então vai na linha de amortecimento. Né? Não tem erro. Neutro com amortecimento. Né? Sem estrutura. Diferente do Cayano, pena que eu não trouxe o Nimbus. Mas diferente do Cayano, o Nimbus não tem essa parte de estrutura. A pisada neutra por é o conta neutra. Né? Neutro o cara vai pisar retinho ali. Isso, exatamente. Com 360 graus de amortecimento, com muita espuma, muita proteção, né, da parte de tornozelo, para o pé não vibrar. Né? Geralmente o corredor iniciante, como ele não pegou a técnica ainda, ele entra mais de calcanhar, então ele vibra muito mais o tornozelo. Né? Então esse tênis que vai ter essa característica de dar mais estabilidade. Suporte, né? Então, assim, a gente não abre mão de amortecimento, professor, é muito importante. E outra, professor, a probabilidade de se lesionar com tênis de muito amortecimento é menor. Isso é estudado, né, professor? Sem dúvida. Ó, tem uma aqui você trouxe, né? A Bruna, ela é minha aluna do treinamento funcional do online. Opa. E ela perguntou aqui, ó, qual tênis é melhor para usar quando treinar? Então ela tá perguntando para treinar para treinamento funcional. Funcional. Então vamos pensar assim, o cara que vem aqui no estúdio vai fazer o treino funcional, vai erguer peso, ele pode usar o mesmo tênis da corrida ou ele tem algum outro tênis ou é melhor ele revezar? Como é que funciona? Professor, não depende, professor. Depende bastante. Eu vou até pegar um modelinho. Pega esse Adidas. É um modelinho bem de entrada, né? O Duramo. É um modelinho ótimo para trabalhar no estúdio, porque você tem tudo que um tênis, né, tem a oferecer. Estrutura de tornozelo. Lógico, aqui você não vai correr, o movimento é lateral, frontal, né, professor? E se você pega um super tênis muito alto aqui, né? Professor, me corrija se eu estiver errado. Imagina, você é um especialista aqui, cara. Eu tô aprendendo aqui, cara. Na questão do treino, né, professor? Um calçado desse, por exemplo, na academia é um desperdício de dinheiro, de energia e ainda risca se machucar. Porque aqui dentro, você vai fazer os tirinhos curtos, levantar um peso, é isso, né, professor? Né? Então ele não tem a estabilidade. Imagina você fazendo um afundo, por exemplo, né? Isso aqui, caminhando, ele vibrando, ele é estreito, né? Agora, esse modelinho, ele já é retinho, né? Ele é chapado no chão. Você pode fazer trabalho de força, agachamento. Tô vendo ali que o pessoal levanta peso. Não escorrega, né? Ela tem uma borrachona legal. Uma boa aderência e tá perto do chão. Tá? Ah, mas eu gosto de tênis mais alto. Se a pessoa não trabalha no fortalecimento, depende da intensidade, né, professor? Não é muito intenso, serve, pode usar o tênis mais alto, mas o recomendado, né, um tênis um pouco mais baixinho. Você vai estar jogando dinheiro fora, né? Falando, se você comprou um tênis para te ajudar na performance, para te ajudar a ter esse impulso a mais, essa responsabilidade, você vai gastar ele na... É interessante os tênis mais baixinhos, inclusive tem até alguns específicos, né?
A Under Armour tem uma linha bem interessante para funcional, para crossfit, que já é sola mais chapada, é mais firminho, com proteção do tornozelo, proteção aqui da corda, no caso do estúdio que sobe, né? Maravilhoso. Muito legal. Não tenho intenção de bater RP. O que é RP? Recorde pessoal. Famoso recorde pessoal, que não estamos nem aí para ele, nós boa, dois, né? Professor, boa. Não tenho intenção de bater meu RP, diminuir meu pace, apenas correr e me divertir. Onde será que ela treina, essa pessoa, Gralete? Tem tudo a ver, professor. Qual tênis é mais indicado? Professor, o que mais tem é calçado para esse tipo de atleta. Então vamos trocar. Né? Qual que não é indicado que você trouxe aqui? Professor, vamos lá. Ó, esse aqui eu já descarto de cara, viu? Não tem necessidade. Não, deixa eu falar uma coisa agora, porque ó, o cara é vendedor de tênis e ele, se você chegar lá, se essa pessoa chegar lá e falar assim, eu quero comprar esse tênis, você vai falar o quê? Não compra. Professor, nós tivemos problema já, porque o cliente entendeu que o vendedor estava subjugando ele, que não tinha dinheiro para comprar. Não, sim. Jamais, gente, jamais. É que a questão é essa. Os caras não vão te empurrar um tênis que não é para você. Eu quero um tênis para vir no estúdio do professor Marcos. Gostei desse Adidas lindo verde. Vou comprar. Vou comprar. E a gente orienta, né? Orienta, fala, olha, eu tenho outras opções que vai te atender melhor, né? Até com melhor custo-benefício, porque a gente sabe que essa linha de placa, eles estão no topo da pirâmide, né, professor? Sim. Lá a 1.900, é o preço no mundo todo, né? Sim. E, assim, um desperdício de dinheiro e até arriscado se machucar, como eu te falei, né? Sem dúvida. Então, o restante, professor, é tranquilo, né? O tênis com mais amortecimento, menos amortecimento, intermediário, Pegasus é um calçado, Pegasus, né? Você vê muito nas academias, é incrível, incrível. Todo mundo gosta, desde o menino até a vozinha, todo mundo adora ele. A Roca, para quem gosta de um calçado com muito amortecimento, também atende bem. Principalmente na corrida, né? Na corrida é maravilhoso. Vê um negócio que tem espuma, que tem essa proteção aqui, é esse. Se você ver uma coisa mais fina, mais muito leve, exato. Uma borrachinha mais fina, já começa a duvidar. Não tem, vai na Pro Correr, não tem erro. Para dia de prova de corrida, o tênis pode ser o mesmo que eu uso para os treinos de corrida? A gente já falou, mas vamos repetir. Pode ser. Se a intenção não é fazer um RP, geralmente qual que é a estratégia, né, professor? O atleta que quer bater seus RPs, que quer fazer um tempo melhor, beliscar uma categoria, né, professor, na corrida, ou ganhar um pódiozinho. Então, qual que é a ideia? Ele treinar, né, enquanto ele está poupando energia, poupando articulação, com um tênis muito macio, muito estruturado e um pouquinho mais pesado, no dia da prova, que é só no dia da prova, ele encaixa um calçado desse aqui e ele está ganhando performance. Ele está tirando a média de 80, 100 gramas, né? O tênis todo projetado para jogar para frente. Então aquilo que segurava o pé dele saiu e entrou em cena o cara que vai te lançar. Vai empurrar ele. Você quer bater teu recorde? Vamos junto. Agora, se não for a intenção, não tem problema. O tênis que você treina, dá para correr também, tranquilamente. Sem problema. Desde que esteja numa boa condição, né? Soladinho, inteirinho, para também não comprometer aí, evitar uma lesão, né? Porque a lesão é triste, né, professor? Nem me fale. Deus do livro. No final a gente tava falando dos 15K de Santa, o ano passado na de verão, eu tava descendo aqui a avenida, deu uma pegada, né? Quase chorei, cara. Aqui, correndo no quintal de casa, aqui onde a gente treina todo dia. Enfim, mas faz parte, né? Essa aqui a gente já respondeu, mas vamos lá. Por que tênis de corrida não é recomendado para treino funcional e ou musculação? A gente falou, né? Por conta desse retorno, da altura, de você ter que recuperar o tênis, do investimento que você faz num tênis de corrida. Um tênis de treino funcional, musculação pode ser um tênis muito mais em conta, mais barato, menos estrutura, enfim. E dependendo o nível de musculação também, se não é o cara que está fazendo uma hipertrofia, né? Pessoa que pega pesado, que bota leg press aí com 600 quilos, né? Ó, calçado que atende bem, professor. Pegasus, esse Duramos, calçadinhos de solinha mais pranchada, né? Ajuda bastante. Não é muito alto, exatamente. Existe muita diferença entre tênis para corrida iniciante e tênis para treino funcional? É basicamente a entressola, o solado. Geralmente, quando o fabricante desenvolve um calçado para corrida, ele pensa o quê? No movimento frontal. Sempre para frente, né? Sempre para frente. Lógico, existem os tênis com solada mista. Se você olhar os tênis específicos de estúdio,
Eles têm até uma sola reta com até ponto de giro, para te auxiliar no movimento lateral. Sim. A base mais larga para dar estabilidade, para evitar uma torção, né? Sim. É mais ou menos isso. O calçado de corrida foi desenhado, projetado, para seguir para frente. Mas lógico, dá para usar? Dá, dependendo do que você vai treinar. É um fortalecimento, não é algo que... Meu esporte é corrida, fortalecimento só para cumprir, deixar a musculatura em dia, para aguentar a pancada da corrida, né? Sim. Não tem problema. Muito legal. Ó, essa aqui é excelente, essa aqui você deve responder direto. Como saber se eu preciso comprar um tênis na minha numeração correta, que é o que a pessoa usa no dia a dia, ou um número maior ou menor para um tênis de corrida? Tem diferença a gente comprar um tênis de corrida, a pessoa que, sei lá, anda de sapato, usa um número X. O número que ela vai usar no tênis de corrida é diferente? Professor, quem mandou a pergunta? Clássica, dona Carla Gralhetti. Ô, Carla, parabéns, baita pergunta, viu? Todas são muito boas, mas essa é uma questão ótima, que a gente prega muito em loja, que a gente tem muito problema com mulher, que ela não gosta de sentir o pé grande, né? Ela fala, não, eu nunca calcei 39 na vida. Aí perde a unha, não sabe por quê, né? Querida, olha aqui, ó, tá vendo? O tênis tá aqui, tá encostando, o 38 vai te apertar. Eu até brinco, eu falo assim... Lá no quilômetro 20 você vai lembrar do Pedro. Fala, vou matar o Pedro. A unha tiver roxa caindo, você vai lembrar. Exato. Então, de repente, a experiência, que é para ser uma experiência positiva, acaba se tornando algo ruim, né, professor? Por causa de meio centímetro. E às vezes, professor, se você olha por dentro do calçado, onde vem as especificações, tamanho, algumas marcas, esse da Adidas não vem, ele não vem, mas eles vêm em centímetro. Quantos centímetros ele tem? O Pegasus acho que tem, professor. Acho que tá CM ali, ó. Sim, 27,5. Isso, 27,5. Então o que a gente faz? Nós temos em loja... Esse aqui é um 41 nacional. Aqui, isso, né? Isso mesmo, 27,5, né? 27,5. Aí a pessoa, né, sentiu o dedo pegando aqui um pouquinho na frente, ela fala, vai lacear. Esqueça, gente, calçado de corrida não laceia. Não é igual a bota, que você para que o couro respira, o couro trabalha. Não, tênis de corrida não laceia. É esse aqui para sempre. E ainda mais hoje em dia, que eles não têm mais sobreposição de costura como era antigamente. Sim. O material é todo fusionado, é como se fosse uma solda, né? Então ele não trabalha. Ele não trabalha para os lados e nem para frente. Principalmente na frente, não trabalha. Então quando o vendedor fala, não, leva que vai lacear, fuja. Olha, fuja que é cilada. Mas importante, quando eu estou falando do centímetro ali, na loja nós temos uma régua, né? Um equipamento que ele vai medir seu pé. Por exemplo, se eu coloco o teu pé lá, professor, deu 27,5 certinho, eu vou falar, professor, vou trazer o 28 centímetros. Porque você vai ganhar meio centímetro a mais, é onde teu pé, principalmente você que está em ciclo de maratona, o pé vai dilatar, vai inchar com calor, né? Você vai ganhar essa folga que vai ser o conveniente para você fazer uma prova, um treino excelente aí, sem encravar unha ou empretejar, né? Excelente aí, agora. Sabia dessa, José? Olha o tamanho. Sabia não? Aí, gente, fique de olho. Viu? Quanto você calça, José? Tem pra infantil lá, não? Tem infantil? Professor, posso reforçar? Por favor. Calçado de corrida não laceia, galera. Calçado de corrida não laceia. Escreve lá, Geisiane, calçado de corrida não laceia. Aqui é ela de novo, ó. Qual a melhor... Ó. Ixi. Tudo errado essas perguntas. Ela fez uma pergunta, vai mandar outra agora. Qual a melhor maneira de lacear um tênis novo de corrida? Esquece, Carlos, você já 15 vezes depois. É uma boa pergunta. Não laceia. Existe o tênis moldar o pé, né? Então, o que acontece? Às vezes ele sobra aqui na frente, né? Tem uma sobra de meio dedo aqui, meio centímetro, 1 centímetro na frente. Aqui ele tá pegando um pouquinho ainda. Não que ele vai lacear, mas ele vai ajeitar o pé de uma forma, né? Que, por exemplo, não estiver apertado em excesso. Se estiver apertado em excesso, fuja para o modelo de forma mais larga, né? O modelo mais wide, né? Sim. Ou esses knit, que é o crochêzinho, né? Que abraça melhor o pé. Knit é um cabedal diferenciado que a Nike desenvolveu também, desenvolvido pela Nike, que sofreu críticas na época, que falavam que era o tênis da vovozinha, de crochê, né? E hoje toda marca tem seu knit. O que ele faz? Ele não tem emenda, não tem costura, é aquela sensação de calça de meia. Então, às vezes, a pessoa tem um pouquinho de joanete ali, ele vai moldando sem pressionar o pé, né? Não que laceia, porque ele é tecido, ele vai moldar molda. O pé. Isso, mas o comprimento não cede. Tá? Desculpa, professor, eu acabei exagerando a pergunta mesmo. Como lacear? Isso mesmo. E outra, comprou o tênis no sábado, domingo tem a prova? Segura a onda, gente. Conselho de amigo, segura a onda, deixa o tênis amaciar um pouquinho, calça, principalmente se... Pô, eu usava um tipo de calçado neutro, fui fazer um teste da pisada, constou que eu sou pronador, ou pronadora.
Pô, vou levar esse tênis amanhã fazer a prova com ele. Todo calçado de estabilidade, ele exige uma adaptação, né? Porque você vai ter um benefício. É a tua adaptação ao tênis, né? É uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Exatamente, professor. Esse sistema de Guidance System, que é o sistema, uma estrutura na parte interna do pé, tem gente que se adapta super bem, mas existe aquele atleta que sente aquela pressãozinha no arco. Sim. Então, antes da prova, use em casa, use casualmente, vai bater ele um pouquinho, deixa ele, porque o teu pé identificar, né, onde ele aperta, onde você tem a fuga, né, para você já de cara fazer uma prova, dar teu melhor ali, para evitar pode dar muito certo, mas pode dar errado também, Pode dar né? errado, a chance de dar errado é Exato, muito a chance de grande. errar é grande também. É, isso aí. Então vamos lá, esse aqui é pra tua venda agora, ó. Bora. Como identifico meu tipo de pisada para saber qual tênis indicado? Essa pergunta vale 1 milhão, hein? Essa é o boa, hein? Aonde que ele tem que ir pra saber disso? Olha, desculpa, quem? Essa foi a Kátia. Kátia. Oi, Kátia. Tudo bem? Boa noite. Kátia, não tem segredo. Vai na Procorrer, né? Nós temos lá o teste da pisada. Inclusive, professor, nós fomos pioneiros do teste da pisada. Sim. Não existia ninguém, só existia fora, nos grandes magazines dos Estados Unidos, né? Então a gente importou, na época, uma máquina da Alemanha, que era de baropodometria, só que assim, é legal para o profissional da área, um fisioterapeuta, porque ele media a pressão da pessoa em repouso, de calcanhar. E o cara correndo não fazia efeito nenhum, porque o ideal da pisada, né, como a gente está lá para fornecer um calçado, dar um norte ali para a pessoa buscar o calçado correto, tem que fazer o teste correndo, né? Descalça ali, para ver se a pessoa vibra mais para dentro, se ela pisa para fora, se é neutra. É o teste da pisada, da Procorrer. Tenho pisada pronada. O que é pisada pronada? É quem pisa para dentro, né? Que força mais o joelho, a parte do pé para dentro. Isso. Tenho tênis pisada neutra. Ó, ela tem pisada pronada e tem um tênis pisada neutra. Sim. Posso me machucar? Ai, meu tornozelo. Ai, já respondeu, né? Aquilo que a gente estava explicando, né? Principalmente quando a corrida é um esporte viciante. Sim. Hoje você fala, não, eu só vou correr uma vez por semana. Pô, perder 1 quilinho, você tá correndo todo dia. Não é verdade, professor? Verdade. Ainda mais quem não veio procurar uma assessoria, né? Corre sozinho, por conta, com qualquer equipamento. Acho que não tem necessidade de frescura, né, professor? Então, o que acontece? O calçado neutro, dependendo do calçado que você usa, ele não limita o teu movimento interno excessivo, que é a rotação da pronação, né, que a gente chama de overpronation, pronação severa, né? Como a gente falou no início, né, a pronação é um movimento natural. Você aterrissa, o teu pé joga para dentro, absorve o impacto e distribui e vem retilíneo. O pronador, ele bate o pé, ele continua forçando a parte interna e sai praticamente na ponta do dedão ali, né? Forçando mais a parte interna. Consequentemente, assim, o professor deve pegar alguns casos aí, né? Pessoal, tô com uma canelite. Dor na canela. Assim, 90% dos casos que chega, comecei a correr, tô com canelite, é o tênis, a pessoa é pronada, a pessoa é incrível. Pode perguntar para a equipe. Hoje mesmo eu peguei um caso parecido, o cara que estava correndo com 2 tênis de velocidade. Ele tinha 2, ele pegou um... Eu vou falar a marca, professor, não tem problema? Capaz. Ele pegou um Vai que eles estão escutando e querem patrocinar nós. É bem-vindo, né? Ele pegou um Fila KR5, que é um tênis de competição, que até então, você via assim, nos anos 2000 aí, você viu só os quenianos usando aquele tênis bem fininho, né? Tênis para tiro, prova curta. Quem faz prova longa tem que estar muito bem, professor. É de verdade, cara. Tem que estar ali no seu Tem que estar no nível dos quenianos. É um outro esporte, vamos dizer assim, é outra coisa. Exato. Né? Ele tinha esse calçado e ele foi comprar mais um para intercalar. Ele pegou mais um calçado de velocidade. Ele pegou o Olímpicos Corre Vento, que é maravilhoso, só que assim, não é um modelo para rodagem, né, professor? Não. Dá para rodar? Não, até o pessoal fala, né? E eu tenho um desse também. Você sente a pedrinha do chão, cara. Ele é muito... É só para tiro. Exato, a sensibilidade que você tem num tiro é maravilhoso. Você tem menos espuma te travando, né? Te projetando mais para frente. Porém, era o calçado que ele usava para rodagem. Que doido. Intercalando entre o Fila, KR5, que é um tênis de alta performance. Que né? E detalhe, professor, o cara pronador severo, tanto que quando ele subiu na esteira, eu falei, vamos lá, vamos rodar. Só para brincar. A situação para ele, falei, olha, deixa seus tênisinhos guardados, intercala eles para os dias curtos, para a prova, mas você precisa de um calçado de estabilidade. Lógico, vai fazer um tratamento, né? Vai procurar uma assessoria para adquirir mais técnica, que assim, ele é iniciante,
ele corre como todo mundo. Só que se ele aprimorar um pouquinho a técnica dele, né, conjunto aliado a um bom calçado com estabilidade, ele vai longe, que o cara corre bem. Isso aí. E acho que essa aqui acho que é a última, acho que todas as outras a gente já falou. Se a gente não falou alguma coisa, qualquer dúvida, manda nos comentários, enfim, tudo que vocês puderem, eu mando tudo pro Pedrão e depois posto tudo lá. Eu mando aí pro professor essa aqui, ó, essa aqui ficou excelente também, ó. Essa aqui eu lembro do tempo que eu tava começando ainda, que ainda não tinha teste de pisada. Existe, mas essa aqui é só pra galera que não consegue ir lá na Procorrer. Existe teste caseiro pra saber qual é o meu tipo de pisada? Oh, existe. Isso aqui é coisa de corredor velho que sabe essas coisas. Existe a famosa toalhinha, a papel, né? Jornal. Nem existe jornal mais agora. Eu aprendi a bacia, bacia grande, né? Nem sei se usam bacia mais, né? Mas tem aquela bacia, enche de água, coloca a folha do jornal lá, pisou, ficou o formato do pé. Exato. Eu também, assim, é clássica. É clássica, né? Pode dar muito certo, mas ele tem uma certa margem de erro, porque às vezes a pessoa que tem o pé, a cavidade do pé muito alta, que eles classificam o quê? Ah, se tem a cavidade do pé alta, é supinador. Se não tem cavidade do pé, se o pé é plano, pé chato, é pronador. Se o arco é normal, é neutro. Às vezes não acontece o contrário. Às vezes tem muito cara que tem o pé calvo e pisa pra dentro, né? Ele para se defender, ele joga o pé pra dentro inconscientemente, né, professor? Corre, ainda não tem a técnica, né? Corre errado e prona, porque ele quer desviar do pé pra dentro. Lembrando, ó, pronador, supinador, neutro. Isso aí, professor. Então é isso. Fiz a tarefa de casa, né? Estudei a tarde inteira hoje pra não Que legal. O professor manja muito, gente, meu Deus. É cara. Que, você imagina, cara, se manjasse. Mas tênis é uma coisa espetacular, né? E virou um baita, né? Hoje já tava... Meu filho fica olhando assim, pai, por que você tem tanto tênis, pai? Porque eu preciso trabalhar, meu filho, é o meu material de trabalho. Então eu trabalho aqui o dia inteiro, assim como você, né? De pé e tal. Não posso usar meu tênis que eu uso pra correr, o tênis que eu uso pra participar das provas, não dá. Então eu tenho lá, pra fazer o ciclo da meia, pra fazer o ciclo da maratona, tenho os 3 pares de tênis lá e depois o resto é tênis. Daí depois, quando o tênis... Acabou a sola aqui, daí você usa pra... Daí fica bonito, né? Vem pro estúdio. Mas dá uma vontade de vir com os tênis de prova porque é bonito, né? Imagina a gente que trabalha pra lá. Mim, quanto mais... Esse rock aqui pra mim tá sensacional. Quanto mais colorido... Nossa, eu te mais convido, colorido... vai lá testar ele, professor. Não, Esse tênis é sensacional. Vou fazer uma consulta agora. Sim. Primeira maratona. Qual tênis que você me indicaria? Nossa, professor, hoje você tá correndo isso que você nem viu minha pisada, mas vamos... Pois é. Dê a dica pro cara que é pronador, pro cara que é supinador, assim, então o cara tá evoluindo ali dos 10 pros 21 e o cara tá evoluindo dos 21 pros 42. Professor, para você fazer a prova, você que é mais estruturado, qual é o teu peso, professor? Tem certeza Não, que eu quer que eu fale aqui pra todo mundo? Hoje, né? Quanto? Uns 80? Com certeza quilos, tinha feito mais 5 maratonas já. Eu tô brincando, fique à vontade. 9,5. Hoje 9,5. Tamo junto. 9,5. O importante é não deixar nos 3 dígitos, né, mestre? 9,5. Esse é o objetivo. Sem peso, sem cobrança. Boa, isso aí. Então, professor, pelo nosso biotipo, hoje, se você almeja um pouco mais de performance, sem perder o equilíbrio, sem perder estabilidade, eu colocaria para você que já corre na técnica a linha de muito amortecimento com placa de carbono, que eu conversei a respeito, né? A gente falou já do início. Sim. Um tênis com placa, mas com estabilidade. O Roca, o Bondi X, o New Balance Super Comp Trainer 2, que tá muito bom, professor, tá New maravilhoso, Balance. Tá demais, cara, não, bonito, né? Tá sensacional. E aquele negócio, professor, é o tênis que vai te ajudar lá no 30, né? Que na hora que você tá fazendo um arrasto, né? A tristeza que vai ser, né? É ali que você vai sentir a placa, até aquele milésimo de segundo a mais que ela te dá, ali você vai sentindo que faz diferença. Ah, não, mas eu quero esse aqui. Boa, professor. Eu quero correr com esse. Professor, eu recomendo você guardar isso aí para os 10K, até o 21, professor. Guarda para 21. Você viu só, cara. Mas é impressionante, né, cara? Como a gente se engana. Porque daí a gente vê na televisão, vê no Instagram, vê os caras lá correndo. Fala, cara, é esse que eu quero correr. Com 95 quilos não dá, gente. Não dá. Então você tem que saber o que você vai fazer. E até pelo investimento que você vai fazer, né? É, professor. Até assim, se fosse... O cara vai fazer um crediário lá de 20 vezes, faz um consórcio lá e não é aquilo tipo que assim, precisa, né? Vou fazer meu RP no 5.000, dá para colocar ele. Mas assim, é limitado, né, professor? Para maratona, né? Como o teu logo, né? Correr e se divertir, né? Acho que não
não condiz com o que você procura hoje, né, professor? Quem sabe, né? De repente tu vira a chave aí, né? Né? Quer competir, mudar uma categoria. A minha galera, a galera que a gente não tem essa. Até porque depois a gente toma uma cerveja, depois, né, Ju? Nossa, domingo eu fiquei te devendo a visita lá, não consegui chegar. Mas depois vamos lá. Pedrão, cara, olha, sensacional. Eu relembrei aqui meu tempo de faculdade, meu tempo que eu tava começando, você falando do Márcio Magalhães. Ó, de novo, hein, cara, ó, vou te mandar mensagem de novo. Falando do Marcião, falando da loja, passou um filme aqui na minha cabeça. A Mel, sensacional. Ela entrou em contato comigo, conversando, ó, incrível. E hoje ter essa proximidade com a Procorrer, pra mim é sei lá, não tem nem adjetivo pra dar para vocês, que faz parte da história da corrida aqui da nossa cidade. Hoje, mais do que nunca, né? Estão mais ativos do que nunca. Tem o teste de pisada, tem agora a máquina para colocar o nome na camiseta. Isso mesmo. Tem toda essa estrutura dos vendedores ali, que eles são técnicos, eles não vão te empurrar, como o Pedrão falou aqui. Ele não vai te empurrar um tênis que não é para você. Por mais que você queira, ele vai te explicar e vai te falar o que é o melhor tênis para você. Boa, professor. E é isso. E eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Sexta-feira, o famoso sextou e o cara tá aqui aí, dando essa participação. Eu falo, o dia tem 24 horas. Muito obrigado. Estamos dentro. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Eu sou, como eu te disse, eu já fui fã quando eu vi o nome da tua assessoria. Eu já virei fã de mim. Já falei, essa é minha cara. Imagina, uma honra. E, professor, as portas estão abertas, né? A Melissa veio com essa pegada de humanizar o nosso atendimento, né? Então, tudo que a gente pode ajudar o atleta dentro das nossas limitações também. Nós estamos aí na parceria, brigando pelos atletas ali, brigando junto com os professores para trazer, né, mais benefícios para os corredores e mais produto, mais marca que seja, né? Mais parque para a gente treinar também, né? Mais provas de rua, diminuir o horário das provas também. Estamos na briga sempre, professor. Estamos apoiando o corredor aí. Isso aí. Perdão. Mestre, muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer. Valeu. Que oportunidade única. Poxa, eu estou muito feliz. Que honra, que honra. Valeu, povo. Muito obrigado. Forte abraço.